Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 10 de fevereiro de 2021, são 20 horas, 1 minuto, na capital de São Paulo. E nós estamos aqui com muito amor e com muito carinho com o nosso querido Luiz Armando, que não nos abandona, que está sempre conosco, maravilhoso, e para que a gente possa, então, dar continuidade a este nosso Evangelho e Orações de hoje, né? Hoje um dia, para nós, bastante triste, bastante sofrido ainda, em função do falecimento da Mariana, que a gente viu crescendo dentro da casa, a gente viu pequenininha ela e o Gabriel dentro da casa. A menina tem 23 anos, a gente conheceu ela, tinha 4, 5. Então, muitos anos que eles estiveram conosco, a Ana Regina, o Carlinhos, a mãe dela e a irmã ainda continuam frequentando a nossa casa. Então, realmente, o falecimento dessa menina com 23 anos aí, de uma maneira abrupta, né? Ou seja, em menos de uma semana, tivemos o desencarne dela, foi um negócio assim. Eu falei algumas vezes com a Ana Regina, nesses 2, 3 dias últimos aqui, e ela é espírita de carteirinha, então está, vamos dizer, conformada, está orando, a gente deu bastante apoio para ela, então, para o marido, né? Então, eles estão bem se equilibrando, né? Agora voltaram do velório para casa, a chegada em casa realmente é muito triste já, sem a menina, né? Mas a gente, após a nossa prece de abertura, eu já conversei com o Luiz Armando, que me autorizou, vamos fazer uma vibração muito especial pela Mariana, pela Ana e pelo Carlinhos, né? Ana Regina e pelo Carlinhos, tá? Então, eu vou começar aqui sem muitas delongas, vamos começar realmente o nosso tema de hoje é maledicência, né? Então, a gente escolheu como tema da nossa prece de hoje uma ampla transformação, né? Que é obrigatório para cada um de nós quando a gente pensa em maledicência, né? Porque falar mal dos outros é uma coisa que, infelizmente, está na ponta da nossa língua, né? E a gente tem que se esforçar para que a gente não cometa esse erro, né? Essa falha nossa de pensamento e de atitude. Então, vamos lá. Ampla transformação. Querido Mestre Jesus, tu me conheces, adentras no meu ser e vasculha os meus pensamentos e sentimentos mais profundos. És tu, Mestre Jesus, que me fizeste gente. Fazes-me viver e me esperas para um amoroso abraço. Para o encontro contigo, suplico que te aprofundes em mim e me procedas uma ampla transformação. Quero amar e pensar alto, sem descer à mesquinharia que me podem aviltar e infelicitar. No momento em que eu estiver animado pela tua força, estarei recebendo as virtudes que te pertencem e ficarei resguardado dos males do mundo. Mestre Jesus, estou seguro de que, pelos fios do amor que me dedicas, trazes-me a paz, a paciência, a humildade, abres-me as boas perspectivas do futuro e isolas-me da doença, do desânimo, da revolta, da descrença. Por isso, quero conservar-me unido a ti, Mestre Jesus. Através desta união, conseguirei desvencilhar-me das amarras do mundo e edificarei uma vida de real equilíbrio e alegria. Obrigado, Mestre Jesus. Abençoa-nos a todos neste momento. Com muito amor e com muito carinho, nós te pedimos, Mestre Jesus,
Permita aos seus mensageiros celestiais estarem aqui conosco. Permita que esses mensageiros intuam a nós nas melhores preces, nas melhores orações e ao nosso Luiz Armando nos melhores conceitos do Espiritismo para a nossa palestra de hoje. Que possamos, Mestre Jesus, neste momento, envolver todos nós que aqui estamos reunidos nesse grupo de amor, nesse grupo de carinho, nesse grupo de força, dentro da doutrina do Kardec, dentro do amor que nos ensinasse, Mestre Jesus. Nós vamos vibrar, pedir que as nossas energias cheguem até ti e que tu possas resgatar a Mariana Biontino e levá-la para junto de ti, Mestre Jesus, para que nas colônias do mundo espiritual ela receba o apoio, a energia e o amor necessário para se refazer, se restabelecer e estar pronta para iniciar uma nova jornada no mundo espiritual. Te pedimos também, querido Mestre Jesus, envolva a Ana Regina e o Carlinhos com todo o amor que for possível. Acalenta os seus corações, abençoa suas almas, que eles possam se equilibrar, que eles possam, dentro do amor, Mestre Jesus, que for possível receber, dentro da angústia e do sofrimento que eles vivem, que isso possa desaparecer de dentro deles, Mestre Jesus, que eles possam enxergar uma luz, que é a tua luz maravilhosa, à frente deles, à mente deles. Que os seus corações se explodam em amor, em paz, em equilíbrio. Que as suas mentes, Mestre Jesus, voltem diretamente para ti e que eles possam realmente seguir em frente na sua jornada. Quando a gente fala neles, nós vamos lembrar das avós, né? Que a mãe do Carlinhos é viva, a mãe da Ana Regina é viva, os tios, irmã do Carlinhos, as duas irmãs da Ana Regina e os irmãos Gabriel e a Bruna possam se equilibrar também, Mestre Jesus. Que essas tuas luzes sejam esparramadas sobre toda a família, para que toda a família receba tua luz, tua paz, o teu amor. E para encerrar, vou pedir a vocês que façam comigo, cada um em seus lares, a prece de Cáritas, tão linda, tão abençoada, tão cheia de força, para que possamos, então, encerrar esta vibração e essas orações especiais pela Mariana. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Pai, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a tua infinita misericórdia permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Pai, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santa e bendita imagem. Deus, nosso Pai, Mestre, nosso amado Jesus, nosso irmão querido, nosso abençoado Jesus, abençoe a toda esta família e protege-os agora e sempre. Obrigado, companheiros, pela paciência de me ouvirem e que possamos seguir em frente com o nosso querido Luiz Armando agora e nessas vibrações que ajude e console toda a família deles e acalente a Mariana nos braços de Jesus. Muito obrigado, Luiz Armando.
Deus te Eu que abençoe agradeço. e boa palestra. Obrigado, uma boa noite a todos aqueles que a gente ainda não teve a oportunidade de cumprimentar. E diante de uma dor tão superlativa como essa que envolve nossos irmãos, o Carlinhos e a Ana, né, e os demais familiares, avós, tudo, a gente tem que recordar uma das expressões utilizadas aí pela espiritualidade, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a qual Deus não nos dá dificuldades maiores do que a nossa capacidade de suportação. Lembrar também que o Espiritismo já nos previne diante dos eventos, às vezes inesperados, surpreendentes, tão impactantes, né? E nós trazemos, muitas vezes, no programa existencial que cumpriremos aqui, as oportunidades de reabilitação. Aqueles que vão na frente, nossos ancestrais ou descendentes, eles, na realidade, fazem parte disso. E nós estamos, na semana passada, participávamos de um programa de televisão em Goiás e um pai nos perguntou, na parte concernente a perguntas e respostas, né? Por que que ele e a esposa perderam um filhinho de 1 ano e meio, né? E a gente, na realidade, apenas respondeu que foi porque aquele espírito que, na realidade, se escondia naquele corpinho de criança, encontrou nele, pai, nela, mãe, a grande oportunidade de redenção ou de reabilitação perante as leis da consciência que deve ter infringido no passado, e, ao mesmo tempo, eles tiveram a oportunidade de amadurecer um pouco mais e crescer um pouco mais. Chico Xavier, a gente estuda há muitos anos, eu, o Dr. Sérgio, que faz palestras também no Plano Maior, né? Desenvolvemos na Rádio Boa Nova, já há 17, 18 anos, um programa intitulado A História de uma Mensagem, uma ponte de amor e esperança sobre o Rio da Saudade, né, que explora justamente essas questões e essa temática da perda de entes queridos, né? Então, a gente, na verdade, não pode esquecer que a doutrina espírita surgiu no nosso caminho, se nós a entendemos ou procuramos conhecer, porque ela é indiscutivelmente o consolador prometido por Jesus no capítulo 14, versículo 26 do Evangelho de São João, dizendo que no devido tempo ele pediria ao Pai e o Pai enviaria o consolador prometido, o Espírito de verdade, que colocaria de maneira clara tudo o que estava obscuro, né? E, naturalmente, o Espiritismo cumpre essa função, essa missão. Na segunda-feira, numa outra casa, numa atividade presencial, havia um casal que perdeu também um filho, que estava disputando uma partida de futebol num clube aqui de São Paulo, na semana, acho que no domingo, e teve uma forte dor de cabeça e, na verdade, ele tinha tido um AVC e horas depois ele tinha desencarnado. É um rapaz que estava noivo, evidentemente a dor dos pais se irradiou também para a companheira futura, né, que naturalmente estava se ligando a ele pelos laços da afetividade, mas que também faz parte do programa, né, invariavelmente tem compromissos a resgatar e está resgatando dessa forma, bem como os familiares da moça, né, que também sofrem com o sofrimento da filha. E aí nós nos lembramos, né, naquele dia nós fizemos uma exposição, eu estou fugindo um pouco do tema, mas daqui a pouco eu vou lá na maledicência, né? Nós, na realidade, naquele momento, nós acabamos entrando numa sintonia e lembramos-nos do caso de uma pessoa muito querida, né? O Clóvis a conhece muito antes de mim, que é a Lídia, né? Que em 1999, também, numa noite de 21 de abril, um feriado, viu seu filho de 19 anos, lancinante dor de cabeça, tentativas assim de remediar a situação, levaram ao PS, e o PS encontrou lá um plantonista que disse que o menino devia ter misturado álcool com drogas, sendo que o menino não bebia, nem tinha nenhum tipo de vício. E ao chegar o neurologista examinando o quadro, ele disse, puxa, vocês estão tudo meio malucos, né? Esse rapaz teve um AVC. E aí ele foi para a UTI, e daí 2 meses, um outro AVC decretou a morte do Gustavo, o primeiro filho da querida Lídia, né? Não bastasse isso, em 2015, na verdade, o filho segundo dela preparava-se para ir
trabalho, eram 7 horas da manhã, e de repente o menino caiu ali mesmo, ataque cardíaco. O resgate, surpreendentemente, chegou em tempo recorde, conseguiu ressuscitar o menino 2 vezes, até que, por fim, ele disse: mãe, eu acho que eu vou morrer, me desculpe, e morreu. Não bastasse isso, 2 anos depois, premido pela depressão profunda que se acometeu dele, o pai dessas crianças, ou desses jovens, marido da querida Lídia, acabou também indo para o plano espiritual. No caso dele, por conta da desistência de viver, né? E a depressão corrói o nosso sistema imunológico, apesar de ponte de safena, apesar de um monte de coisas, ele não quis reagir a tudo aquilo ali. E aí nós nos lembramos de uma mensagem daquelas que nós tratamos no programa Os Mensageiros no Ar, a história de uma mensagem de um rapaz que morreu no dia 4 de janeiro de 1984, 17 aninhos, indo de São Paulo a São José do Rio Preto, onde ele deveria retomar as aulas logo a seguir. Ele, na verdade, sofreu um acidente na altura de Araraquara e o capotamento decretou a morte dele. 60 dias depois, os pais estavam em Uberaba e no meio das mensagens que o Chico recebeu naquela noite estava o do Luiz Roberto Stuck Jr., não é? Tranquilizando os pais, dizendo que não se entende como é que aconteceu aquele acidente. Esses acidentes, na verdade, como disse a avó de uma senhora chamada Laura Maria, que um pouquinho antes havia também sofrido um acidente de automóvel e morreu com as 2 filhinhas e uma amiga e o pai da amiga, não é? A dona Laura, no momento em que o acidente se deu, ela, na verdade, se viu caída na estrada com as 2 crianças, o carro pegando fogo ali, o pai da amiga atordoado, desmaiado no chão, a outra amiga em cuja casa ela estava passando uns dias de férias em julho, na verdade, meia atordoada também, mas ela viu ali à direita um grupo de ambulâncias, e em 1981 não existia ainda resgate, e junto àquele grupo de veículos havia um grupo de pessoas, e desse grupo se desprende uma senhorinha que vem na direção dela e diz que poderia ser chamada de vovó Carmela. Ela nem lembrou na hora que ela teve uma avó chamada Carmela que, na verdade, morreu antes dela nascer. E a senhorinha disse que era para ela se acalmar, que eles estavam ali para resgatá-los. E disse uma coisa que se presta a todas as situações do tipo: os acontecimentos imprevisíveis na Terra estão marcados para acontecer no plano espiritual. A visão de lá para cá é diferente da visão daqui para lá. E, invariavelmente, como Kardec nos garante, repetindo o Espírito da Verdade na questão 160 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os nossos familiares e amigos nos aguardam, nossos parentes e amigos nos aguardam na chegada ao mundo espiritual, a resposta é objetiva: sim. E, invariavelmente, eles já sabem que vai acontecer e estarão ali juntos. Se você vai ver, é uma outra coisa, porque às vezes você está tão abalado com a circunstância que você está com a visão tanto quanto assim, nublada, né? Mas daí a pouco você começa a enxergar sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, familiares que te querem bem e que vieram te recepcionar, né? Na chegada ao mundo de onde nós saímos um dia. E o Luiz Roberto Stuck, só para completar essa partezinha da nossa exposição, 60 dias depois ele escreveu a primeira mensagem, mas em agosto daquele ano, mais ou menos uns 7 meses depois do acidente, ele volta através do Chico. E ele vai revelar uma coisa que serve para todas essas situações, porque como na segunda-feira lá a gente ouviu o pai dizer: por que não eu? Por que teve que ir o mais jovem? Quando o mais lógico seria que eu, já envelhecido e castigado pela vida, morresse. Então a resposta está aqui, ó. O Luiz Roberto Stuck, também inconformado, né, perguntou a um tio, e em 1976, 5 anos antes da morte do Luiz, esse tio havia morrido na região de Votuporanga, ali naquela região do noroeste do estado de São Paulo, na queda de um aviãozinho, desses aviãozinhos pequenos. Ele era piloto, o Fausto João Stuck.
e ele perguntou para esse tio que o recebeu no mundo espiritual quando chegou, por que que eles, jovens, têm que morrer no momento mais exuberante de suas vidas? E aí o senhor Fausto, o tio do Luiz Roberto, diz assim, lá no mundo espiritual, milhões de pessoas estão passando pela desencarnação, melhor dizendo. Milhares de pessoas estão pedindo para voltar aqui, porque, sabendo das grandes transformações espirituais pelas quais a Terra está passando, eles pedem para voltar, aceitam a morte precoce, aparentemente, do que seria razoável, né? E são atendidos com a separação de pais e afetos outros no período em que mais desejariam continuar vivendo, em razão do tempo que perderam lá atrás com frivolidades nas vidas que usufruíram. Então, eles querem chegar na nova era, no novo momento que a Terra está entrando, vai entrar certamente durante esse milênio, já com com a bagagem mais aliviada em termos das culpas que carregam. Essa informação está nesse livrinho aqui, Gratidão e Paz, né? Se alguém tiver condição. Se não tiver, Deus é tão legal que ele inventou a internet inventou o Google, e o Google tem um negócio aí que vocês talvez não saibam, chamado Bíblia do Caminho. E ali estão reproduzidas não só todas as obras de Kardec, como as obras de Chico Xavier. Então, se você não tem dinheiro para comprar, não tem condição de ir lá na coisa, lá na livraria, porque a livraria está fechada, o centro está fechado, através justamente do Bíblia do Caminho, que é um trabalho maravilhoso de um povo lá de Uberaba, você pode acessar qualquer livro do Chico e muito mais, né? Bom, maledicência. A palavra é um negócio muito importante, mas muito importante mesmo. É tão importante que o Evangelho de João, na sua abertura, o Espírito Santo, que vai, na realidade, usar João para ditar para Prócoros, conforme está no Atos dos Apóstolos, acho que capítulo 5, vai usar o Prócoros, que era um grego, amigão do João, para que ele anote o que o João vai dizer, porque o Espírito Santo está dizendo através. É um fenômeno mediúnico, não é? Então o cara vai falar assim, a respeito das nossas origens, né? Que, na verdade, no princípio era o verbo, né? E na realidade, o verbo estava com Deus. Ele não era Deus. O verbo é o próprio Jesus. Por que essa figura é utilizada? Porque Jesus é nos apresentado pelo próprio Espiritismo, pelo próprio João, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 3, São João está reproduzindo o pensamento do Espírito Santo, segundo o qual Jesus aqui esteve, tudo o que aqui existe foi por ele feito, e nada de nós reconhecermos ele. No versículo 10, ele vai repetir mais ou menos a mesma coisa. Então, ele é realmente, como Emmanuel vai dizer no século XX, no livro A Caminho da Luz, o grande responsável pelo planeta. Para nós termos aí uma pequena ideia de quem é esse cara, né? É só a gente olhar. Um cara que não tinha mecanismos de comunicação de massa, que não escreveu nenhum livro, conseguiu dividir o tempo do calendário terrestre em antes dele e depois dele. Olha como esse cara é importante. Dividiu o tempo do planeta Terra em antes dele e depois dele. E entre as grandes afirmações dele, ele vai dizer assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No mesmo Evangelho de João, ele disse isso, ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz eterna. Ele vai dizer assim, estarei convosco até o fim dos séculos, não vos deixarei órfãos. Porém, nós continuamos cegos e surdos para essas afirmações do grande Jesus, apontado na questão 625 do livro dos Espíritos como modelo e guia mais perfeito dentre todos os líderes que existiram em todos os tempos. Vede Jesus, ele é a referência que nós temos que utilizar. Pois bem,
Através da questão 607A do Livro dos Espíritos, nós sabemos que nós somos o resultado da evolução do princípio inteligente do universo, que é alguma coisa que surgiu há 1,5 bilhão de anos atrás, ou 150 milhões de séculos, como diz André Luiz, materializando aquilo que o Leibniz, que é um filósofo do século XVIII, tinha dito que é a mônada celeste, que o André Luiz também vai citar no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós começamos a nossa caminhada nos monocelulares, nas estruturas mais rudes, mais simples, talvez até nos vírus, e vamos avançando para os invertebrados. Dentro dos invertebrados vamos nos mostrar como os insetos, depois seremos os anfíbios, depois numa fase que vai já começar uma transformação significativa, nós seremos os ofídeos. Eu pensava que o ofídeo era só cobra, mas a tartaruga também é ofídeo, o jacaré é ofídeo, o dragão de Komodo é ofídeo, e muitas outras formas de vida. Porque é uma mudança importante, porque aí começa a surgir uma estrutura dentro dessas formas físicas chamada epífise, ou glândula pineal. Naquelas fases animais, essa glândula ela está na superfície, a flor da nossa pele, e ela é fotossensível à luz, é um sensor de luz. Quando o dia vai se aproximando do final, a noite vai se abatendo sobre o dia, na verdade, aquela fotocélula avisa para o animal, seja uma ave, seja lá quem for, olha, está na hora de se recolher para a gruta, talvez para a caverna, talvez subir na árvore para dormir. E quando o sol vai ressurgindo horas depois, aquela fotocélula informa assim, olha, tá na hora de levantar para ir trabalhar. Começou lá no ofídeo, avançou na ave, avançou no animal irracional, às vezes selvagem, por não ser tratado com amor, porque hoje a gente vê demonstrações, é só você entrar no Pai Google e pedir para ele mostrar a história do leão Christian, você vai ver um leão criado por dois jovens que não conseguiram mais sustentá-lo no seu pequeno apartamento, doaram-no para uma reserva africana e deixaram lá. 2 anos depois foram visitá-lo. Segundo os tratadores, o animal teria já se asselvajado, e o que acontece é que os rapazes insistem em vê-lo, e, na verdade, quando eles conseguem localizar o Christian vem na direção deles, e, na verdade, o que acontece é que, ao invés de devorá-los, o leão os abraça. Está no filme, foi filmado tudo isso, está aí, só entrar lá, História do Leão Christian. E depois nós despertamos no homem, né? E aí, nessa fase, surge o que o Livro dos Espíritos vai chamar de espírito, que somos nós. E esse espírito vai começar uma etapa do seu processo de evolução chamada humanidade. Está no Livro dos Espíritos, questão 607A, ou humanização. E, na realidade, no princípio, essa estrutura, que vai se servir de uma estrutura material, que é o corpo físico, que está modelado pelo corpo espiritual, que o Emmanuel fala num livro chamado Roteiro, o corpo espiritual, ou perispírito, assim, nas formas mais primitivas, ele é quase pastoso. E a evolução espiritual, na verdade, vai sutilizando essa estrutura e vai nos transformando em seres iluminados, não é? E o mais legal de tudo é que no começo, lá nos primeiros passos na forma humana, que na questão 607b o Kardec obtém como resposta que não começou na Terra, nós só sabemos lutar pela sobrevivência, nos protegendo dos predadores e buscando alimentos. Nem falar conseguimos. Nós emitimos grunhidos, não é? E guinchos para nos comunicarmos, como os ancestrais nossos, os símios, o fazem, né? A propósito, também é uma escala generosa, né? Que vai chegar próximo de nós na condição do macaco bonobo, que tem 99,6% do nosso DNA fisicamente, ou do chimpanzé, do Tarzan, né? Então, na realidade, no princípio, nós só queremos saber de comer e nos proteger para não morrer, não ser devorado pelo predador. Mas a evolução segue o seu curso. Em existências de curta duração, ou seja, encarnações de curta duração,
E, em determinado momento, como diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos, nós adquirimos a mecânica da fala. E quando nós alcançamos a mecânica da fala, o que vai acontecer? Nós vamos ser caracterizados pela capacidade do pensamento contínuo. Nós não conseguimos parar de pensar. Prova aí está o eletroencefalógrafo, desenvolvido em 1929, e que mostra que mesmo dormindo, mesmo desacordado, você tem atividade cerebral, que eles classificaram em ondas alfa, beta, delta e teta. Mas dentro de você está acontecendo os processos evolutivos. Numa mecânica que preserva a nossa longevidade. Não sei se vocês sabem, mas há 2000 anos atrás, quando Jesus aqui esteve, nós vivíamos em torno de 28 anos em média. Até a Segunda Guerra Mundial, veja você, quase 20 séculos depois, nós vivíamos 48 anos. Da Segunda Guerra, com o advento do antibiótico e de toda essa parafernália da medicina, nós chegamos a 70, 75 anos agora, com possibilidade de uma longevidade maior. Sendo que dentro desse espaço de tempo nós vivemos um terço dormindo, outro terço virando adulto e um terço nós diluímos nos 75 anos, perdendo muito tempo com bobagens. Então o que acontece é o seguinte, quando nós começamos a nos comunicar e não nos preocupamos só com sobrevivência, com defesa, nós começamos a nos relacionar. E nesse sentido nós vamos começar a encontrar o sentido, a utilidade das palavras. E, como o tempo é muito pouco, né, nós vamos acelerar e vamos chegar ao futuro, que é o presente. Com a palavra nós construímos, com a palavra nós destruímos. Nós sabemos pela proposta espírita que quando nós saímos da barriga de mamãe, depois de ter passado 9 meses confinados ali, absorvendo informações, registrando imagens, às vezes tomando partido de um de outro, às vezes somos rejeitados pelo pai, às vezes somos mal amados pela futura mãe. E ali começa o desenvolvimento da nossa personalidade. O André Luiz, através de Alexandre, nos passa a informação que até os 7 anos nós estamos ainda consolidando a nossa reencarnação. E nesse momento está se construindo a identidade da personalidade que eu serei. Porque aquilo que ali acontece nas coletas de dados que fazemos, nós vamos chegar ao quê? Nós vamos chegar à adolescência, à puberdade. E aí nós estamos mais ou menos definidos no perfil de personalidade que nós vamos manifestar. As circunstâncias vão nos reaproximar de entes, pessoas com as quais nós vivemos lá atrás, histórias mal resolvidas, e vamos nos reencontrar com eles, às vezes atendendo a programas que pedimos para acontecer, não é? E ao longo do tempo nós somos usando palavras para cumprir, ou melhor, para fazer promessas que não cumpriríamos, para muitas vezes humilharmos as pessoas, maltratarmos as pessoas. E a evolução foi seguindo em frente. E aí, diante das mudanças do terceiro milênio, Deus foi mandando uns cabra inteligentes aqui na Terra, né? E que foram construindo, a partir da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a internet, computador. Nos anos 90, o celular. E dentro do celular apareceram justamente os grupos de comunicação nossa com o nosso semelhante. Nós talvez não tenhamos, até pela pandemia de um ano que está já completando, a possibilidade de usarmos a nossa palavra para complicarmos a vida dos outros com maledicência. Nós sabemos, pelo que o Espiritismo nos fala, que a minha palavra irradia-se de mim impregnada de vibrações, positivas ou negativas. Quando eu falo mal de alguém, eu estou lançando no ouvido daquele que está ouvindo ou das pessoas que estão me acompanhando, justamente energias negativas que vão muitas vezes me fazer sentir algum tipo de repulsa por aquele que está sendo objeto do meu comentário. E, na realidade, eu falo coisa positiva, exatamente o contrário. Então, na verdade, a mensagem do Emmanuel, que certamente vocês leram, ela está chamando a nossa atenção para
a necessidade de usarmos as nossas palavras de maneira construtiva. Lamentavelmente, os grupos de comunicação da internet, seja o Facebook, seja o WhatsApp, se transformaram em veículos apenas de coisas negativas, onde nós expressamos muitas vezes sentimentos absolutamente hostis ao nosso semelhante. Às vezes, compartilhando informações negativas a respeito de outros, sobre os quais nós não sabemos muita coisa, mas nós encontramos, de uma certa forma, alguma identidade com aquele comentário infame, infeliz, e passamos para frente, e aquele que recebe passa para frente, aquele outro que recebe passa para frente. Nós sabemos que o nosso pensamento verbalizado ou sonorizado, ele cria faixas de vibrações que vão se enriquecendo com os comentários e as vibrações negativas de todo mundo. E quando eu entro em sintonia com aquelas faixas, eu recebo aquela descarga de energia absolutamente negativa que só pode me fazer mal. Pode me causar muito mal-estar e, o que é pior, pode atrair para mim, porque o meu pensamento é um ímã, a companhia de espíritos perturbadores e perturbados, às vezes adversários do passado, que vão aproveitar esse instante justamente para insuflar em mim ideias absolutamente repulsivas. Às vezes a ideia do homicídio, às vezes a ideia do suicídio, dependendo da maldade que foi colocada na minha mente, que abalou meu coração, em relação ao comportamento de um familiar, em relação ao comportamento da esposa, em relação ao comportamento do marido. Será que nós imaginamos que todos esses homicídios que se multiplicam ao nosso redor de esposas e maridos, eles nascem do nada? Ou eles são muitas vezes instigados por espíritos perturbadores que arrastam a pessoa para a queda? Porque há um movimento, como diz o capítulo 18 do livro dos Espíritos, do livro A Gênese, melhor, de capítulo 18 do livro A Gênese, e como André Luiz pôde apurar no plano espiritual, existe uma luta absolutamente quase insana entre espíritos devotados ao bem, muitas vezes sob a ameaça dos espíritos interessados no mal. Por quê? Porque lá, assim como o Luiz Ricardo nos falou ali do falso João Stuck, milhares estão sabendo da mudança, eles também sabem, e eles não querem que essa mudança aconteça. Sabe por quê? Questão 1019 do Livro dos Espíritos está falando assim: quem não tirar a média razoável, como acontece no Enem, não vai ter chance. Vai ser levado para outras escolas iguais à Terra, porque a sua inteligência já serve para alguma coisa, já serve para você ajudar a evolução de lá. Então a gente tem que ficar esperto. Não entrar na sintonia dessa maledicência que circula pelos fake news e tudo isso que passa pelos nossos olhos e mentes, quando na verdade um instrumento tão inteligente poderia ser utilizado para construir um mundo melhor. Não é verdade? Então, muita vigilância, muita atenção para que nós não caiamos em tentação e nos deixemos arrastar pelo aluvião que aí está, que pode ser altamente perturbador, levando-nos, inclusive, à predisposição para a manifestação dessas epidemias. Porque hoje a gente já sabe que a nossa emoção, que está aqui, ó, ligada ao nosso coração, está pertinho do que? Daquela glândula que está entre os dois ombros aqui, né? Chamado timo, que é o grande regulador do nosso sistema imunológico. Se eu compro a ideia do medo, se eu compro a ideia da aflição, se eu compro a ideia da angústia, na maledicência de quem quer que seja, eu, infelizmente, não posso, assim, atribuir a eles a responsabilidade que compete a mim, porque eu sou o responsável por mim mesmo. E ninguém foge de si mesmo. A cada um, como disse Jesus, é dado conforme as próprias obras. Para encerrar, nós vamos lembrar da mensagem Apoio do Emmanuel, onde esse benfeitor extraordinário, através do extraordinário também Chico Xavier, disse o seguinte: não alegues defeitos deixando de servir. Não percas vida e tempo fitando os próprios males. Remédio em teu remédio é o bem que distribuas. Esquece-te e confia. Serviço é cura e paz. Cada rosa no barro é uma explosão de luz.
quando te faltem forças, Deus te sustentará. E Ele nos abençoe. Muito bem, meu grande amigo. Excelente palestra, como sempre, nessa sua mente iluminada e brilhante, que guarda tudo e que cada dia mais lúcido estás. Vamos fazer, então, as nossas vibrações. Vamos pedir a todos que estão conosco nessa jornada que possam depositar as suas energias positivas, seus fluidos vitais, os seus ectoplasmas na mão de Jesus, para que ele, então, da melhor maneira possível, distribua as correntes médicas, distribua em todos os locais para quem nós vamos vibrar. Então, vamos vibrar inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, através das negociações, a paz para todos os povos do nosso planeta. Vamos vibrar por todos os refugiados de guerra, que eles encontrem países e governos que lhes deem asilo, que lhes deem uma colocação para que eles possam continuar as suas encarnações. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes do Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, encontrem um denominador comum, encontrem uma forma de eliminar a corrupção do nosso país e que, na sequência, se encontrem um caminho para o desenvolvimento do país, para que tenhamos educação para todos, saúde para todos e alimentação para todos. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, possam captar todos esses nossos fluidos de toda esta equipe que aqui vibra neste momento e que possam essas energias ser doadas a todos aqueles que sofrem em algum leito de dor dentro desse nosso país. Vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, eles possam querer se arrepender, eles quererem começar uma vida nova, começar a procurar um caminho novo para se reintegrarem na sociedade. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, Vale dos suicidas. Que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam adentrar cada um desses ambientes e possam resgatar aqueles que se arrependem honestamente dos seus males praticados, que queiram começar um caminho novo no mundo espiritual e possam seguir em frente. Vamos vibrar também por todos aqueles que são ligados aos vícios de droga, de álcool, de sexo, de cigarro. Todos esses irmãos possam encontrar no teu Evangelho, Mestre Jesus, nas tuas luzes, um caminho novo a seguir para o progresso, para o crescimento espiritual. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus, que as tuas luzes ali se façam presentes, que eles possam encontrar, através do amor, da paz, do equilíbrio, um novo caminho para seguirem. E vamos vibrar, então, pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único e o que ele quer é o amor e a paz entre todos os homens aqui na Terra. Nós vamos vibrar também por todos aqueles, todos os lares em desarmonia, que esses lares possam encontrar a luz de Jesus dentro deles, a paz, o equilíbrio, que todos aqueles que ali residem possam receber o manto sagrado de Jesus em seus ombros para acalentá-los, para tranquilizá-los. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que sofrem em qualquer parte do nosso planeta. Vamos vibrar também por todos aqueles que são os nossos inimigos, aqueles a quem ofendemos, aqueles a quem eventualmente prejudicamos. Que todos esses irmãos possam nos perdoar para que possamos continuar a trilhar o caminho de evolução, de reforma íntima e de crescimento, uma seara bendita de Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos os nossos amigos, parentes e irmãos. Todos eles
recebam muito amor, muita paz, muito carinho. Vamos vibrar também por todas as pessoas e crianças desaparecidas, que as equipes socorristas possam procurar, possam encontrá-los, possam resgatá-los e trazê-los de volta às suas famílias. Vamos vibrar, queridos irmãos, finalmente pelos nossos lares. Que a luz de Jesus, branca, esterilizante, percorra todos os cômodos da nossa casa, fazendo uma limpeza, retirando miasmas, limpando, cristalizando cada um dos ambientes da nossa casa. E que em cada uma das nossas moradias nós possamos ter o equilíbrio, a paz. Eventualmente, espíritos que possam estar com o intuito de prejudicar-nos, de trazer a maldade, de trazer a tristeza, que eles possam ser encaminhados, Mestre Jesus, para outro caminho, onde possam seguir em frente para crescimento espiritual. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que os teus fluidos brancos e azuis em forma de cristais caiam sobre cada um de nós como uma chuva, como uma cachoeira, e possam nos limpar da cabeça aos pés, trazendo-lhes tranquilidade, equilíbrio e harmonização para cada um de nós. Vamos pedir, Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas possam fluidificar as águas sobre as tuas mesas, as nossas mesas, as águas para nós, as águas para os nossos eventuais parentes e amigos, e que essas águas possam trazer-nos o conforto e a cura. E vamos vibrar agora pelos nossos grupos especiais de vibrações. Vibremos pelos casos de Alzheimer e de AVC. Que esses casos possam receber muita paz e muito amor dos cuidadores do mundo espiritual, dos terapeutas do mundo espiritual, para que possam equilibrar esses irmãos, ajudá-los na sua recuperação e dar força aos seus cuidadores para continuar tratando deles. Vamos vibrar pelos irmãos que têm câncer, que as equipes de oncologistas do mundo espiritual ajudem-nos a acompanhar os tratamentos aqui na Terra para todos os irmãos com câncer, para que eles possam ter os menores efeitos colaterais, a menor quantidade de sequelas possíveis nos seus tratamentos e seguir em frente para a cura de cada um deles. Vibremos pelos amigos, pelos queridos com problemas ortopédicos, quer seja de coluna e de articulações, que as suas cartilagens possam ser repostas, que eles possam ter a cura das suas dores, dos seus sofrimentos, que possam andar melhor, que possam se locomover melhor e seguir em frente aos seus caminhos. Vibremos pelos casos de Covid, que os pneumologistas do mundo espiritual ajudem a desinflamar os pulmões de todos aqueles que têm Covid, fazendo-os respirar melhor, se equilibrar melhor e saírem das Covides de volta aos seus lares. Vibremos pelos irmãos com depressão e problemas emocionais. Todos esses irmãos recebam dos terapeutas do mundo espiritual, das correntes dos franciscanos, da corrente dos samaritanos, as bênçãos, o amor e o carinho para poderem se sustentar, se fortalecer e sair da depressão, ter o controle emocional das suas vidas e seguirem em frente. Vamos vibrar pelos casos de saúde e diabetes. Que cada um desses irmãos recebam a cura para os seus males. Que as águas fluidificadas da noite de hoje sirvam para ajudar nesta cura. Que os amigos do plano espiritual, das correntes médicas, auxiliem nesse tratamento. Vibremos pelos casos de suicidas, que possam esses irmãos se arrependerem dos seus atos praticados. Procurarem orar, procurarem pedir a Jesus e a Deus nosso Pai, que possam se fortalecer para seguir o seu caminho. E vibremos pelos desencarnados, que as correntes socorristas de Mestre Jesus possam invadir umbral, Vale das Trevas e todo o complexo do mundo espiritual, resgatando irmãos que honestamente e sinceramente se arrependem dos seus males praticados, que sigam eles na paz do nosso querido Mestre Jesus. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrando o Evangelho de Orações desta noite. Agradecendo ao nosso querido Luiz Armando, agradecendo a Jesus, o nosso Divino Mestre, agradecendo a todos os mensageiros celestiais, as correntes que estiveram conosco nos dando apoio.
Mestre Jesus, que possamos ter um final de semana maravilhoso, em equilíbrio, em paz, em harmonia conosco e com os amigos do plano espiritual. Que possamos seguir em frente nesse caminho de evangelho e orações, sempre com a tua luz, com o teu manto sagrado a nos envolver e a nos proteger. Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Até domingo, queridos irmãos, 8 horas da noite, estaremos aqui de novo com vocês para mais um Evangelho e Orações. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe especialmente o nosso querido Luiz Armando, para que ele possa seguir em frente com muita energia e muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para vocês, até domingo, gente.